Olá a todos, sejam bem-vindos à Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dose de Atualização, com o tema Conduta na Marcha em Crowns. Eu sou o Henrique e irei conversar com o Dr. Amâncio Ramalho, chefe do Laboratório de Marcha do Hospital Einstein, membro fundador da Sociedade Brasileira de Análise de Marcha, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica. Para mim é uma grande honra tê-lo aqui nesse bate-papo. E Dr. Lauro Machado, também membro da Sociedade, atual presidente da Sociedade Brasileira de Análise de Marcha 3D, do Hospital Moinho de Ventos, lá de Porto Alegre. Bom, vamos lá, vamos começar direto ao assunto, sobre Crouch. Primeiro, Lauro, vamos conversando sobre definição da marcha em Crouch, como você define aí a avaliação do paciente com Crouch, para definir. Perfeito, Henrique. Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que é bem importante a gente definir exatamente o que a gente está falando da marcha em Crouch em paralisia cerebral, porque não é só aquele paciente que tem um déficit de extensão do joelho, por definição, e a análise de marcha também entende dessa forma. A marcha em Crouch envolve várias alterações em vários segmentos. Então, além da flexão aumentada do joelho, para definir como uma marcha em agachamento, a gente precisa ter um aumento da dorsiflexão dos tornozelos e um aumento da flexão do quadril durante o ciclo da marcha. Esses três itens são essenciais para a gente ter a definição lá da classificação dos tipos de marcha da diplegia, que foi determinado mais ou menos, ou popularizado pelo pessoal de Melbourne, liderado nesse caso pelo Graham e pela Jill Roda. Legal. Doutora Amâncio, assim, a gente sabe que o paciente na evolução da história natural do Crouch, né, ele começa com o flexo do joelho. Qual o primeiro sinal que a gente vê assim, na evolução? O flexo do joelho, quadril, pé-valgo? Como é que é essa história natural para ele? Que normalmente a gente não vê um paciente em Crouch logo muito novo, com 4, 5 anos. Né? A gente vai vendo ele mais para frente com desabamento. Como é que é essa história? Como é que isso vai desenvolvendo? Essas deformidades vão ocorrendo? Então, a causa básica, né, agradeço a pergunta, agradeço a oportunidade também de estar aqui participando. É sempre uma honra poder estar junto com vocês. E só um adendo quando você fez a minha apresentação, só para dizer para vocês assim que eu também mais ou menos me localizar no tempo, né? Eu também sou fundador da SBOP, sou um dos fundadores, estou mais velhinho, né? Mas, enfim, brincadeira. A marcha em Crouch, ela tem, isso o Lauro definiu, né? Mas o problema básico do Crouch é o quê? É falta de força. Falta força. Então, a paralisia cerebral, tá? Seja uma paralisia cerebral espástica, ou seja ela uma discinética, os músculos, eles são fracos. E é isso que as pessoas talvez assim seja a mensagem mais importante para falar, entendeu? Os músculos são fracos. O músculo espástico é fraco. Ele é hipertônico, mas ele é fraco. Então, isso que você perguntou da história natural, ela decorre da fraqueza muscular. Então, o paciente cresce, o peso aumenta e ele vai desabando. A musculatura não tem força de sustentação. Então, o próprio efeito da força gravitacional faz com que ele vá agachando. Então, começa a entrar as flexões, a flexão do quadril, a flexão do joelho, a dorsiflexão do tornozelo, pela falta de força muscular. E, paralelo a isso, né, acontece o quê? Durante o crescimento, como existem desequilíbrios musculares, vão ocorrendo alterações torsionais nos ossos, tanto no fêmur como na tíbia, ou como o pé também, né? E isso vai fazendo, então, com que haja um desequilíbrio de forças maior ainda pela perda dos chamados braços de alavanca, né? Se você tem uma alavanca bem posicionada, a força que você faz para executar o movimento é menor, né? Então, se você já tem um músculo fraco
e a alavanca mal posicionada, você não consegue executar o movimento adequadamente. Então, na história natural do Crouch, o que a gente tem é isso, evolução com perda de força, né? Então a criancinha lá com 3, 4 anos, ele andando lá em tiptoe, andando na pontinha do pé, aquela coisa toda, mas ele vai crescendo, essa musculatura vai ficando fraco, né? Vai ficando fraca, o pé vai entrando em valgo, a tíbia vai rodando externa, o fêmur vai rodando interno, e isso desequilibra tudo e ocorre um desabamento, né? Então essa basicamente é como eu vejo a história natural do Crouch, né? Isso sem contar, não sei se eu estou me adiantando, mas isso sem contar com as intercorrências e os percalços que acontecem no caminho, que eu acho que a gente vai comentar mais para frente, hein? Exato. Acho só para complementar, Laura, acho que você sempre fala isso, né? Que se for falar alguma coisa de Crouch, sempre, já ouviu você falando isso, é falar do efeito acoplamento, né? Flexão plantar, extensão do joelho. Explica isso para a gente aí, como isso ocorre, que isso é tão importante assim quando a gente fala em desabamento, né? Isso é um conceito acoplamento é um conceito que acabou sendo mais desenvolvido e mais entendido depois do advento da análise de marcha. O joelho, especificamente, ele se mantém em extensão durante a marcha, durante a fase de apoio da marcha, muito menos pela ação da musculatura ativamente, da musculatura do quadríceps. O quadríceps, na verdade, está desligado enquanto a gente está caminhando. Isso é uma atitude bastante esperta da natureza, não usar um músculo tão grande, gastando tanta energia, para a gente se manter em pé. O nosso joelho se mantém estendido porque a gente consegue controlar de uma forma bastante eficiente a força de reação ao solo e como ela passa através do joelho. Talvez um dos principais fatores para esse controle seja a reação de acoplamento que a gente chama PFKE, a flexão plantar do tornozelo associada à extensão do joelho. O que acontece quando a gente está com o pé no solo, no apoio simples? O nosso músculo solear ele acaba controlando o avanço da tíbia e dessa forma mantendo a força de reação ao solo à frente do centro de rotação do joelho e dessa forma mantendo de maneira indireta o joelho em extensão. O que acontece nesses nossos pacientes com paralisia cerebral, que por algum motivo, além da diminuição da força que o Dr. Amâncio colocou muito bem, além da dificuldade que o paciente com paralisia tem de controlar seletivamente a utilização dos músculos do membro inferior, existe uma dificuldade e uma dificuldade de manter essa força de reação ao solo à frente do joelho. Então, alguma insuficiência do tríceps sural, quer seja pela diminuição da força, diminuição do controle motor seletivo, por aumento do peso do paciente com o crescimento, ou por alguma ação externa que diminua a força do tríceps sural, leva a uma incapacidade dessa manutenção da força de reação ao solo à frente do joelho e precipitando ou contribuindo para o aparecimento da marcha em agachamento. Eu acho que é por isso que hoje, na sociedade ortopédica, né, a gente evita ao máximo, praticamente contraindicado o alongamento do tendão de Aquiles, propriamente dito, né? Muitos e muitos anos atrás, isso acho que era muito feito, né? Hoje a gente já tem esse cuidado e trata desse tendão com o maior cuidado possível, né? O maior carinho possível. Então, vamos dar seguimento, vamos falar um pouco mais, assim, doutora Amâncio, assim, do exame físico do paciente, antes de entrar ainda na análise de 3D, qual a sua rotina de exame do paciente que chega para você com uma marcha desabada? O principal, são pontos principais, né? Então, é muito importante já na anamnese, tá? Você entender o problema, quer dizer, como era esse paciente há 2 anos atrás, ou um tempo atrás, ou quando ele começou a andar, né? Vamos dizer que nós estamos falando de um paciente GMFTS 2 ou 3, né? E que esse paciente chegou para você
e ele está agachando. Então, como era isso há 2 anos antes, né? O que aconteceu? Quanto ele cresceu? Passou por algum procedimento? Então, esse é um ponto muito importante já, você, na tua história, você caracterizar o que vem ocorrendo. Se é um paciente que sempre foi fraco e o Crouch está piorando, ou se ele era um paciente que andava, tinha uma boa resistência, ele está perdendo força. Então, caracterizar bem isso na anamnese. No exame físico propriamente dito, é muito importante, né? Claro que medir os ângulos, a goniometria é um ponto importante, sem dúvida. A gente mede o grau de dorsiflexão, então o joelho em extensão, com o joelho em flexão, né? Aquela questão do Silver Skilled, né? Para você ver se a contribuição mais do gastrocnêmio, mais do sólio e tal. Mas isso assim, na questão prática, num crouch, já não faz muito sentido, porque esse tornozelo ele já tem uma dorse exagerada, né? Um ponto importante é você avaliar o pé, né, ver como é que está esse pé, é um pé valgo, né? Como é que está o movimento da subtalar dele, como é que esse pé está, é um pé, tipo, um pé tipo um skill foot, quer dizer, ele tem um problema de braço de alavanca ali, né? E em seguida você, avaliando o pé, você vai ver, né, qual é a força que ele tem, né? Então, teste de forças, né? É muito difícil você testar força com resistência manual, né? Mas se você imagina que um paciente consegue ficar na ponta do pé, ele tem um tríceps bom. Um paciente com crouch não vai conseguir fazer isso, né? Então você já não tem a força do tríceps que mantenha ele sustentando em pé. Paralelamente, você vai ver também se existe uma contratura e flexão do joelho, quer dizer, ele tem um joelho que ele não estende completamente, uma deformidade fixa no joelho, e se esse joelho passivamente estende completamente, você tem que avaliar também qual que é o grau de extensão ativa desse joelho, né? Então, o paciente deitado e sentado, você manda ele fazer a extensão do joelho e ver qual é o grau de extensão. Então, passivamente você consegue a extensão completa. Ativamente, com o paciente sentado, tá? Ele consegue estender no máximo 45 graus. E ele deitado chega a uns 30 graus. Então, você vê que ele tem algum problema para conseguir estender o joelho. Ele tem uma falta de força proximal aqui, tá? Ou então você está na situação que tem uma flexão fixa do joelho. Você tem uma flexão fixa de 20 ou 30 graus, e isso vai mudar tua conduta, né? Você não adianta você pensar num tratamento para um joelho flexo num paciente que não tem flexo. O paciente que tem falta de força é outro esquema. Então, essa avaliação das forças, né, é muito importante. E outro ponto que eu friso aqui para não alongar muito, também é avaliar o que a gente chama de controle seletivo, entendeu? Então, o paciente que tem um mau controle seletivo, você manda ele estender o joelho, e ele estende os dois joelhos ao mesmo tempo, fazendo a flexão plantar, quer dizer, ele tem um mecanismo de cocontração acentuado. Então, você vai ter muito mais dificuldade em tratar esse paciente, né? Então, eu acho que os pontos importantes seriam para avaliar as deformidades torsionais, a antiversão do colo do fêmur, o grau de rotação medial e lateral do fêmur no quadril, avaliar as deformidades fixas do joelho, avaliar a torção tibial, medindo não só o ângulo coxa-pé, mas o ângulo transmaleolar, é muito importante, e eu acho importante você avaliar a torção tibial também com o paciente com o joelho em semi-extensão, não só colocando em decúbito ventral e avaliando a torção tibial, porque muitas vezes esse paciente tem uma alteração que uma torção externa que você vê muito acentuada com o joelho em flexão, e ela não é tão importante quando o joelho está em extensão, porque tem um grau de rotação no joelho, entendeu? Eventualmente o paciente tem um valgo associado, e na hora que ele faz o valgo, é difícil explicar isso assim, verbalmente, mas o valgo tende a acentuar a rotação externa, tá?
quando você faz a extensão. Então, pontos importantes, eu acho que são esses, e aí as questões de força muscular e controle seletivo. Eu acho que isso tem que fazer parte da rotina, né? Se você pegar aquela listinha que a gente usa no laboratório de movimento, entendeu? E se alguém tiver interesse, a gente tem isso, posso fornecer uma planilhazinha de Excel, onde está tudo isso já começando, grau de rotação, flexão do quadril, qual é a força, qual é o controle seletivo de flexão do quadril, enfim, todas as articulações, todos os segmentos. Então, eu acho que isso é muito importante na avaliação da paralisia cerebral. Legal. O que o senhor falou, acho muito interessante essa medição da rotação externa para o ângulo transmadelar, porque às vezes, botando decúbito ventral, né, a gente tem dificuldade, porque às vezes o pé é tão valgo que você não consegue medir tão bem esse ângulo coxa-pé, né? Às vezes você tem um pouco de dificuldade, isso às vezes te atrapalha um pouco. Eu achei legal, interessante assim, porque antigamente a gente dava muito valor ao ângulo popliteu, né? Você vê que hoje você falou de vários exames, falou da força do quadríceps, que eu acho que hoje está muito mais importante, mas o ângulo popliteu hoje, Lauro, se usa mais, você usa isso na sua análise, e o teste de Thomas também para avaliar a contratura do quadril. Você acha que isso ainda é importante? Você leva isso em consideração na hora que você vai traçar a sua conduta, para ver se o flexo quadril é importante ou não é? E em relação ao ângulo popliteu também? O teste de Thomas, ele tem a importância dele porque ainda é um pilar no entendimento da deformidade de flexão do quadril. Obviamente, a gente não toma nenhuma conduta mais relacionado à flexão do quadril sem um exame de análise de marcha, porque a relação de quanto a alteração que a gente mede na manobra de Thomas em relação aos parâmetros da marcha, ela não é direta, ela é indireta. Às vezes a gente tem um teste de Thomas maior e menos repercussão durante a marcha e vice-versa, mas ainda é importante a manobra de Thomas. Quanto ao ângulo poplíteo, eu acho que isso ainda tem um valor histórico, a gente ainda mede isso, e no laboratório de marcha, em todos os laboratórios de marcha, isso vem relatado, qual é o ângulo poplíteo, mas praticamente nenhum tipo de conduta em relação ao joelho se baseia no ângulo poplíteo isoladamente da criança. Ele tem uma utilidade como um acessório das outras coisas que a gente acaba enxergando e vendo, tanto no exame físico, como no exame visual da marcha, como no exame de análise de marcha instrumentada, mas eu acho que o exame do ângulo poplíteo, ele não é essencial para a nossa avaliação. Essencial é, como o doutor Amâncio falou, a gente vê principalmente desvios torsionais, desvios de braço e alavanca, verificar se o paciente tem uma deformidade em flexão do joelho, ou se ele tem uma flexão do joelho aumentada durante a marcha sem esse tipo de deformidade em flexão, e talvez o mais importante de tudo isso, ou um pouco mais diferente, é se o paciente tem ou não patela alta, e se o paciente tem ou não um déficit de extensão ativa do joelho, que a gente chama de extensor leg. E isso são coisas que são cruciais na definição do tratamento do paciente. Então, assim, pelo que vocês estão comentando, né, hoje traçar alguma conduta no paciente diplégico com marcha em Crouch, sem laboratório de marcha, vocês avaliam isso como quase que como vocês avaliam? Vocês conseguem tomar alguma conduta sem ter em mãos um laboratório de marcha 3D? Como é que vocês fariam isso? Que a gente, aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem o laboratório 3D, né? A gente até tem lá no SARA, mas a gente não consegue usar e nem usufruir deles, né? Como é que vocês aconselhariam aos mortais que não têm esse laboratório de 3D a traçar uma conduta, né? Sem esse dado? Eu posso, deixa eu começar, doutora, mas eu já passo para o senhor, mas eu posso dizer para ti, Henrique, que infelizmente essa ainda não é uma realidade tão espalhada por todo o Brasil. Ela tem aumentado, existem, todo ano a gente vê inauguração de novos laboratórios de marcha por todo o país, e certamente esse é um paradigma que vai existir em algum momento. Certamente não é proibido de tratar os pacientes com
paralisia cerebral ou marcha em agachamento sem análise de marcha. A gente fica muito mais seguro em fazer o tratamento completo, tendo a disponibilidade desse tipo de exame. Mas ainda assim é possível tratar o paciente examinando bem ele, entendendo bem o princípio da paralisia cerebral e seguindo exatamente essas coisas que o Dr. Amâncio falou, que é principalmente cuidar da força dos braços de alavanca. O Dr. Gage falava muito que é o princípio da Guerra nas Estrelas, né? Que a força esteja com você. O que eu concordo com tudo que o Lauro comentou, né? E eu diria o seguinte: a gente tem alguns quilômetros rodados, né, no tratamento da paralisia cerebral, na vida ativa, e eu uso o laboratório de marcha há muitos anos, né? A gente começou com isso lá em 1984, e aí, assim, até hoje eu vejo pacientes no meu consultório que eu examino, eu faço um exame caprichado, porque eu sei que é importante e tal, e eu traço uma conduta e eu mando esse paciente para o laboratório de marcha, e não é incomum que, vendo a análise de marcha, o meu plano se modifique, entendeu? Então, vamos dizer assim, não vou dizer que é perigoso, mas o risco de você errar é muito grande. Quando você não dispõe do laboratório de marcha, a minha impressão, né, que a pessoa deve fazer é o seguinte, que você deve estagiar o seu tratamento. Isso não é a melhor coisa para o paciente, mas é muito ruim você pensar, né, ele tem uma torção femoral, tem a torção tibial, tem um pé valgo, aí tem aqui um psoas encurtado, tem um Thomas positivo e tal, então eu vou alongar psoas, eu vou mexer aqui e tal, e vou corrigir o pé e vai ficar bom. Às vezes, né, tem um conceito que é muito importante, que é o nosso companheiro e amigo de sempre, que é o Selber, né? O Selber colocou um conceito que eu acho fundamental, que é o controle de dose, né? É o quanto você precisa, né, na tua cirurgia. Então, você já pensou, por exemplo, que você tem um paciente que tem um pé varo e você tem um tibial posterior hipertônico, e você vai fazer um alongamento tipo Frost, que você vai soltar um pouco esse tibial posterior. Você já pensou em dosar isso? Quer dizer, não é uma coisa assim que passa na tua cabeça a todo momento. Se você alongar o tibial posterior mais embaixo, você está correndo o risco de fazer uma overdose. Se você fizer um Frost mais proximal, ele vai ser um efeito menor. Então, essa dose é que o laboratório de marcha te dá. Então, assim, se você não tem o laboratório, eu acho assim, corrige o pé válvula, entendeu? Acerta o pé e tem uma torção tibial, é evidente. Você que corrigiu o pé, você verificou que aquela torção está ali presente. Corrige essa rotação. E aguarda, e vamos reabilitar esse paciente, vamos colocar órtese nele, né? Aproveito o gancho aqui para falar assim que existe um crime que a gente vê no dia a dia, é impressionante. Fisioterapeuta adora botar órtese articulada em paciente com Crouch, né? Eles acham que é uma Então, horta evoluída, né? É um modelo, porque é mais modelo moderno. bonitinha, porque a Tamarack é mais legal, e aí inventaram a Tamarack invertida, inventaram um monte de besteira aí, entendeu? O paciente tem Crouch, ele não tem, a tíbia, que o Vila falou, a tíbia avança, ele não tem controle do avanço da tíbia. Então, né, é isso. Então eu penso dessa forma. Eu acho interessante essa avaliação que a gente aqui no Rio de Janeiro não tem, e a gente tem a gente faz uma avaliação 2D, né? A gente tem uma filmagem que isso já ajuda bastante, né? Já dá para tomar bastante decisão. E realmente a nossa maior dificuldade, pé válvula a gente consegue definir bem, né? A nossa maior dificuldade é sempre quando vem no joelho, né? Quando tem um joelho fixo é mais fácil de definir em relação à osteotomia e tudo mais, o extensor leg. O problema é realmente na transferência versus o alongamento, né? Que a gente fica na dúvida em relação se o isquio tibial está alongado ou não, porque isso é relacionado também com o tilt anterior da bacia, então essa é a maior dificuldade que a gente tem na avaliação. Pegando o gancho que o Dr. Amâncio falou da órtese articulada, a gente aqui usa alguns casos, quando tem indicação, mas a gente tem alguma dificuldade da adaptação do paciente em relação à órtese e em relação ao solo. Qual a ideia de vocês? Vocês conseguem
O paciente tem consegue usar, tem bom sucesso assim, em relação ao uso desses tipos de pacientes? Em geral, a órtese da reação ao solo, quando bem feita, quando ela está adequada, tal, né, ela passa pouco tempo, ela quebra. Ela não consegue, ela não tem resistência. Existem órteses caríssimas aí em fibra de carbono e coisas assim, entendeu? Então ela funciona há algum tempo. Só que aí o paciente começa a se sentir mal, porque a força transmitida na face anterior da perna, ali na tíbia, é muito grande. Então, o paciente tolera mal a órtese. Então, a minha experiência com órtese em reação ao solo não é boa. Eu já fiz várias modificações. O que eu achei assim mais tolerável é você colocar 2 tiras e tiras largas do velcro que prende a órtese na parte da frente. Então, você distribuir a força por um ponto maior na parte anterior da tíbia. Se a força está aplicada só num ponto, o paciente sente muita dor. Lembrar que a órtese em reação ao solo, para ela eventualmente funcionar, o paciente precisa estender completamente o joelho, né? Sim, sim. Ela não é uma órtese adequada para qualquer tipo de deformidade de inflexão. Bom, vamos então partir para o tratamento, né? Vamos começar. É claro que a gente tem o conceito de corrigir tudo no mesmo tempo cirúrgico, né? Se a gente tiver todas as avaliações laboratório 3D, mais exame físico, tudo corroborar com a intenção, mas assim, vamos começar a dividir pelo pé. Como é que vocês tratam o pé valgo, Evans, Mubarak, Triple C? Qual a conduta que vocês adotam mais assim, para corrigir o pé? Vamos dividir pé, joelho e quadril para a gente ir por etapas. Em relação ao pé, assim, qual a conduta que vocês têm? Zona 1, zona 2? Como é que funciona? Faz capsuloplastia medial ou não? Eu vou falar da minha experiência, tá? Eu tenho uma experiência muito boa com o alongamento do calcâneo, né? A cirurgia de Evans, né? Ou se quiser chamar de Evans mosca, né? Mas o alongamento do calcâneo, eu acho que é uma cirurgia que funciona muito bem. Mas ela sozinha, só o alongamento do calcâneo, não funciona. Então você tem que fazer alguma correção medial. Minha experiência total com as capsuloplastias mediais, encurtamento de tendão, isso aí foi fracasso total, não segura, né? Você não tem um mecanismo ativo ali e a criança vai crescendo e vai aumentando e você perde a cirurgia. Então, assim, num pé valgo importante, num diparético GMSS 2 ou 3, que você sabe que esse 2, se aquele 2 que vai virar 3 lá com 18 anos, eu tenho feito bastante artrodese talonavicular. Então, eu acho que a artrodese talonavicular é importante. E aí você também tem as complementações na coluna medial. Então, paralelo ao alongamento do calcâneo, né, você fazer a correção do abaixamento do primeiro raio, né? Então você faz uma ostomia de subtração com base plantar ou de adição com dorsal, né, para corrigir isso, né? E eu acho que aí isso já melhora bastante o pé, né? Eventualmente, né, você precisa fazer alguma coisa associada ali, né? E não é crime, eventualmente, você precisar fazer alguma coisa na parte posterior do calcâneo, ali, tipo um Cudson Jones associado, né? Então você faz o alongamento do calcâneo e também só o alongamento do calcâneo, você não conseguir uma varização adequada do calcâneo, você associar, né? Principalmente se você tiver aquele pé já que tende a ficar um pé, um calcâneo, o ângulo diminuído, você pode melhorar isso, né? Então, eu acho que isso é possível de se conseguir. A gente já fez isso algumas vezes. Tem aquela ostomia em Z também, que você pode fazer, mas essa eu não tenho experiência, né? Não sei se o Lauro quer complementar, Lauro, ou falar ou Acho que discordar totalmente. praticamente a mesma experiência, doutora Manso. Eu tenho tentado tratar isso com alongamento do calcâneo, a cirurgia de Evans 2, né? A segunda cirurgia do Evans, que é para o pé plano valgo, e associado à artrodese talonavicular, geralmente
Esse é onde a gente consegue um resultado melhor, com necessidade ou não tratamento mais anterior do pé para inclinar mais o primeiro raio e prevenir o valgismo do retropé. Acho que é praticamente a mesma experiência. A gente aqui também faz mais ou menos a mesma coisa, a gente usa banco de osso. E às vezes, quando a gente vai fazer artrodese navicular, a gente às vezes bota o banco de osso na calcâneo-cuboidéia. Então, acaba que faz uma artrodese ali da chopar toda e aí deixa o pé, alonga a lateral e faz a artrodese medial meio que associada, né? Bom, em relação ao joelho, a doutora Manso falou bem do trabalho do Dr. Selber, né, que é a dose certa, né? Esse artigo é bem bacana, acho que eu até recomendava para todo mundo que queira tratar joelho, né? Ele divide bem e dá bastante detalhes em relação a cada momento, né? E eu queria saber a experiência de vocês, gesso seriado, botox, placa em 8, como é que vocês começam a tratar essa deformidade do joelho, que eu acho que é o principal vilão aí, né? É o mais difícil, né, de conduzir. Então, isso vem Henrique, desde ganho de força, treinamento do paciente, naqueles pacientes menores. Quando eles são bastante pequenos, a gente pode associar questões de toxina botulínica e gesso seriado. O ganho que a gente tem em graus de extensão com esse tipo de tratamento não é tão grande, mas é bastante eficiente em crianças menores que a gente não quer tratar de uma forma mais agressiva. Passando nas crianças que são um pouco maiores, talvez 7, 8, 9 anos, eventualmente a gente pode fazer alongamento dos isquiotibiais mediais de forma intramural, preservando a musculatura. E isso, em termos gerais, a gente consegue ganhar 5, 7 graus de flexão do joelho. Esse tipo de procedimento pode ser associado com o gesso seriado, ele pode ser associado com a transferência do semitendinoso para o tubérculo adutor, que é uma medida que foi reintroduzida na medicina pelo Dr. Selber, pelo pessoal que trabalhava nesse grupo na ACD, depois popularizada na Austrália, com a intenção de manter a força extensora sobre a pelve, diminuir o tilt anterior da pelve. E daí, nos casos que tem um envolvimento maior, eventualmente é necessário fazer tratamentos mais de salvamento com astonia extensora e, naqueles casos que tem necessidade disso, sempre associado ao avanço do tendão patelar, o encurtamento do tendão patelar, dependendo da técnica. Uma coisa que fica para trás é onde entra a epifisiodese anterior do joelho. Talvez isso seja um dos pontos de maior dúvida, pelo menos para mim, nesse tipo de situação, que é aonde a gente coloca esse tipo de procedimento, porque ele ganha não muito de extensão do joelho, a gente sabe que ganha até 12 graus, segundo a literatura, e na experiência que eu tenho aqui, quando a gente faz isso em pacientes mais graves, com dificuldade de reabilitação, é uma reabilitação mais difícil, e o paciente acaba ganhando 1 grau por mês, um pouco menos que isso, de extensão pela epifisiodese e perdendo pela evolução natural da patologia dele. Então, eu reservo esse tipo de situação para aqueles pacientes que têm um joelho mais flexionado e têm uma alta funcionalidade que podem ajudar muito na fisio, na reabilitação. Então, é uma coisa bem específica para um número, talvez um pouco menor de pacientes. Eu tenho, sobre essa questão do crescimento guiado, né, distal do fêmur, a gente tem feito associado ao encurtamento do tendão patelar, entendeu? Uhum. Então, no mesmo procedimento, você associa o encurtamento do tendão, mas, como você falou, é para deformidades mais leves e um paciente que tem ainda o potencial de crescimento adequado. Não adianta você fazer isso num paciente já com 13, 14 anos, né, onde o crescimento dele já é menor e você não vai ter
ou então com uma deformidade de 30, 40 graus de flexão, tu não vai resolver nada. Mas é um procedimento que a gente tem tido uns casos assim bem interessantes, sabe, com o encurtamento do tendão patelar associado à epifisiodese anterior, porque você potencializa o quadríceps, né, e enquanto o fêmur vai estendendo. Interessante. Né? E tem algum problema de reação, assim, ali a nível anterior do joelho, doutora Márcia? A gente faz alguns casos, tem alguns pacientes que ficam com bastante dificuldade depois de reação ali inflamatória ali da placa, ali meio que intraarticular, com dificuldade de A reabilitação. gente faz extra-articular, coloca a placa extra-articular, tá? Você disseca e põe ela fora da cápsula, extracapsular, tá? Mas nós não tem problema, não tem tido esse problema, não. Aqui, de vez em quando, a gente tem alguns casos que ficam com dificuldade depois de reabilitação e às vezes tem que até que remover as placas. Em relação aos isquiotibiais, tem alguma dica sem laboratório de marcha entre alongamento versus transferência, que a gente possa ter, a gente aqui que não tem um laboratório, que essa é a nossa maior questão que a gente tem, assim, transferência olha a ou pelve. A dica é essa, olha para a pelve. Olha para a pelve. Você tem um paciente com Thomas positivo, a pelve antivertida, entendeu? Não mexe nos isquiotibiais, né? Não mexe nos isquiotibiais. Ou transfere. Se você tem... eu acho melhor não nem mexer, entendeu? Porque o ganho de força que você ganha com a transferência, tá? Não é tão grande assim para compensar um tilt da pelve. Entendeu? Ele mais equilibra a pelve, mas se você tiver, entendeu? O problema não é, tem vários estudos disso, medindo o comprimento muscular, né? Com a pelve inclinada, e o quanto que uma inclinação de 15, 20 graus na pelve, tá? Implica inflexão do joelho, entendeu? Então, se a pelve está caída, entendeu? O paciente com aquela hiperlordose, às vezes um psoas encurtado associado, vai devagar, né? Poupa os isquiotibiais. Uma das cirurgias que eu já me arrependi mais de ter feito em paciente foi em alongar isquiotibiais demasiado, entendeu? Então eu sou bem conservador com isso, né? Eu já cresci com a ideia do perigo do alongamento do tendão calcâneo. Então, isso para mim não foi vamos dizer assim, eu não sofri isso nos meus pacientes. Eu vejo o problema dos outros ter feito, mas eu não tenho pacientes que eu levei a Crouch porque eu hiperalonguei, eu fiz uma correção exagerada, um erro desse. Mas já tive vários problemas por ter mexido em isquiotibial. Eu tenho um respeito enorme por esses caras. Com certeza. E, Lauro, assim, em relação às osteotomias, qual o seu planejamento para evitar deslizamento ciático? Você encurta, você tira um trapézio do fêmur distal? Você tem algum cálculo em relação ao protocolo de extensão pós-operatória? Você vai estendendo aos poucos? Como é que você faz aí essa parte para evitar essa complicação? Em geral, eu acho que a osteotomia extensora ela é uma grande arma que a gente tem para o tratamento do Crouch. Quanto maior o Crouch, mais difícil é esse tipo de situação. A primeira coisa, do ponto de vista de bom resultado para isso, a primeira máxima disso, sempre que eu vou fazer uma osteotomia extensora para tratamento do Crouch na paralisia cerebral, eu vou avançar o tendão patelar. Isso necessariamente, essas duas cirurgias caminham juntas. Sempre que a gente faz, ou se fizesse uma osteotomia extensora sem o avanço do tendão patelar, isso não ia funcionar. Porque além da patela alta que o paciente já tem, a gente vai diminuir a tensão sobre o tendão patelar estendendo o joelho, e isso vai piorar ainda mais a insuficiência do quadríceps dele. Do ponto de vista prático, sempre a gente olha os trabalhos que vêm de fora e onde foi determinado isso, as deformidades de flexão do joelho, que são tratadas em geral nos serviços de referência, elas são bem menores do que a gente trata aqui no Brasil. A gente vê casos muito mais graves aqui no Brasil, que chegam até o limite superior de possibilidade de tratamento da osteotomia extensora, que seria de 30 graus.
mais do que 30 graus, a gente teria que girar tanto o fêmur que ia causar mais problema para o paciente do que benefício. Então, de uma forma prática, Henrique, eu acho que aquelas deformidades que ficam até 10 graus, eu tenho a tendência a fazer uma cunha sem fazer um trapézio, sem uma borda posterior no fêmur importante. Nas deformidades que passam de 10 graus, eu procuro tirar um trapézio com encurtamento do fêmur para diminuir a tensão sobre o ciático, ganhar a extensão completa durante o procedimento cirúrgico da osteotomia extensora e do avanço do tendão patelar. E no pós-operatório, esse paciente é mantido imobilizado temporariamente com alguma flexão do joelho para evitar essa posição exagerada. Eu acho que com essas medidas a gente consegue evitar a imensa maioria dos problemas de parestesia do ciático. Uma outra coisa que, quando possível, a gente usa, e esse é o benefício de estar num serviço maior, quando os pacientes são maiores e têm um envolvimento melhor, eles são mantidos com catéter epidural no pós-operatório. Acho que isso é bastante interessante, que me permite, eventualmente, usar eles durante a permanência na UTI com o catéter epidural, usar eles em CPM do joelho, o que facilita bastante o protocolo de reabilitação desses pacientes. A única observaçãozinha só, concordo também bastante com isso, mas um ponto importante é o nível da osteotomia. Sabe? Sim. Você não fazer osteotomia alta, né? Você tem o nível ideal da osteotomia, da placa que você vai usar, ela tem um limitador pela placa que você vai usar para fixar, mas faça a osteotomia mais baixa, porque se ficar aquele fêmur que a gente chama de cachimbado, né? Aí você vai ter problemas. E outra coisa só assim, também comentando nisso aí, que eu acho interessante, eventualmente algumas pessoas tendem a querer corrigir ao mesmo tempo a rotação, a antiversão femoral, fazendo a derrotação do fêmur distal. A gente já discutiu bastante isso e não existe um consenso, mas a ideia é que para você corrigir a torção femoral, para você melhorar a questão do braço de alavanca, você tem que fazer a derrotação proximal, entendeu? Porque o braço de alavanca, ele não é uma relação do fêmur em si, mas é da relação do eixo cérvico-diafisário, entendeu? Ali que você tem na torção proximal. Se você corrige embaixo, entendeu? Esse fêmur antivertido, você acaba não restaurando o braço de alavanca adequadamente, porque os músculos que você teoricamente corrige com a rotação proximal, a derrotação proximal, tá? Eles estão inseridos lá em cima, entendeu? E lá embaixo é como se acrescentasse uma segunda deformidade, entendeu? Então, eu não vejo com bons olhos essa ideia de corrigir tudo ali embaixo, entendeu? Entendi. A última pergunta aqui para a gente encerrar, que eu acho que o nosso tempo já está bastante longo. Vou perguntar ao doutor Amâncio, que o Lauro, na verdade, eu sei qual é a técnica que ele faz, que na verdade nós tivemos o privilégio de tê-lo aqui com a gente no Hospital da Criança, e ele nos ensinou a técnica do Novacek, do rebaixamento. E, doutor Amâncio, o senhor usa para rebaixar, para estender a patela, para retencionar o mecanismo extensor, a técnica de rebaixamento do Novacek ou o imbricamento do tendão patelar? Qual a experiência que o senhor tem? O paciente que está em crescimento, né, eu prefiro fazer o imbricamento do tendão patelar, entendeu? Eu não gosto de mexer na tuberosidade da tíbia com um paciente em crescimento, eu ainda fico um pouco temeroso de mexer. No paciente que você já vê na fase de crescimento dele já passado, aí eu realmente faço o abaixamento e eu gosto de fazer o abaixamento mesmo com a tuberosidade. Eu abaixo a tuberosidade e eu acrescento dois parafusos, um parafuso para fixar a tuberosidade embaixo e outro parafuso em cima no tendão, mas na parte superior, para manter a inclinação da patela adequada, entendeu? Eu acho que isso é importante. E o cálculo para rebaixar isso é o quanto dá? Vocês têm algum cálculo, vocês medem assim, no intraoperatório? É o quanto dá?
É, aí você olha Sim. no intraoperatório e você tenta colocar a patela na sua altura normal, né? Mais ou menos você localizar o polo inferior da patela na altura, tenta colocar mais ou menos na altura da interlinha articular, da né? Colocando articulação. da articulação, e você olha. Mas eu vou te contar uma coisa assim, você faz isso, o paciente começa a reabilitar, ele melhora, fica ótimo, tá? Você fica super feliz, tá? Aí você faz um raio-x, você vê que a patela subiu, né? Uhum. Ela não ficou lá. Aí não tem assim um segmento de longo prazo tão com tantos casos assim, para te dizer que isso vai dar problema lá na frente, mas não costuma dar, entendeu? Porque você estendeu o fêmur, esse fêmur ficou, terminou o crescimento dele, você deixou essa patela, que ela fique mesmo um pouco alta, ele fica funcional, porque aquilo que o Lauro falou no começo da fala dele, entendeu? O que que é importante? Você ter força para impedir o avanço da tíbia, o acoplamento, ou o mecanismo conjugado, que o Francesco traduziu mais certo o termo, porque acoplar parece uma coisa de encaixar, e na realidade é um mecanismo conjugado. Então, com ter o avanço da tíbia, você precisa estender o joelho, né? Então, se você conseguiu estender o joelho, entendeu? Não importa tanto se a patela está um pouco alta, entendeu? O joelho estendido e um quadríceps funcional, ele não precisa ter tanta ação assim. O que precisa é estar controlado lá embaixo, né? Você precisa melhorar o teu braço de alavanca do pé, da torção tibial, para melhorar esse mecanismo conjugado, né? E aí o corrigir o flexo lá, baixou a patela, isso já te ajuda, né? Claro que isso vai ter uma função importante no balanço terminal, quando você tem que fazer a tua extensão do joelho, né? E aí, sim, mas para fazer um contato inicial, eu já numa posição mais adequada, sem o flexo do joelho, e aí nessa fase o teu quadríceps te ajuda, né? Então, aí sim, a patela, no balanço terminal, médio balanço, para o balanço terminal, você estende o teu joelho, isso sem carga, essa patela, ela faz um braço de alavanca adequado, te permite uma extensão do joelho, você faz o contato inicial, e aí a tíbia começa a avançar, você começa a ter controle do sólio, né, para impedir o avanço da tíbia, porque o teu pé já está alinhado, né, e aí melhora as coisas, quer dizer, não é tão importante a altura da patela, vamos dizer, nesse momento, né, ela vai ser importante depois. Enfim, desculpa, eu falo demais, né? É que esse é um tema, é uma cachaça, né? Falar de paralisia cerebral e análise de marcha, a gente tem esse viés. Bom, Laura, algum comentário aí final para a gente encerrar? Não, basicamente isso. Eu acho que são técnicas diferentes com a filosofia é semelhante. Então, certamente algumas pessoas preferem um tipo de técnica que tem melhor resultado, ou outra técnica cirúrgica, mas o mais importante, certamente, é o princípio do tratamento, o princípio da manutenção da força, o princípio da possibilidade do paciente exercer a força dele através de braços de alavanca estáveis e de tamanho correto. Eu acho que pensando nessa filosofia dessa forma, a gente tem uma chance muito maior de ter bom resultado no tratamento da paralisia cerebral. Bom, doutor Mâncio, algum comentário final? O comentário final que eu faria é o seguinte: tratar paralisia cerebral não é simples, tá? E cirurgia mágica não existe. Essa história de você fazer alongamentos percutâneos, tá? Isso é muito perigoso. Você fala, algumas fisioterapeutas, claro que não são todas, mas elas adoram porque o paciente sai todo esticadinho e com incisões mínimas e não tem cicatriz, que bonitinho que ficou. Mas passa 2 anos, esse paciente que era um jump, um paciente que tinha um potencial, ele era um GMFCS 2, ele está indo quase para um 4, entendeu? Então, aquela assertiva assim, não deixe o teu paciente cair na curva, né, do GMFCS. E não acredite em tratamentos milagrosos,
tá? Alongamentos percutâneos são perigosos, porque é uma cirurgia não controlada, né? Então, essa é a mensagem final assim, que eu deixaria, né, para os colegas que eventualmente estão nos assistindo aí. Bom, maravilha. Queria agradecer absurdamente a esses dois, camisa 10 aí da Ortopedia Pediátrica Nacional e da Sociedade Marcha. Para mim foi um prazer enorme, aprendi muito com vocês. Então, vamos finalizar, né? Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Lembrando que todas as edições estão disponíveis no site www.spot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.